a reavaliação, você lembra aí qual foi o dia da reavaliação? Que eu já coloco lá no... Acho que eu não coloquei ainda nos avisos. E fica guardado, né, registrado, datas das provas. AB1, AB2, reavaliação e final. Então, 1º de junho. A avaliação não consegui anotar, tranquilo. 1º de junho, a Mariana ajudou. Deixa eu colocar aqui. AB1, dia 6. Dia 6 vai ser numa terça-feira, daqui a 3 semanas. Então, a gente tem essa semana, a próxima, ainda tem a outra para o dia 6, né? Tá tranquilo, vai dar para exercitar um bocado. A AB2, dia 25 de maio, e a reavaliação, dia 1º de junho, e a final, dia 4 de junho. Deixa eu terminar aqui. Primeiro, 1 do 7, não, 1 do 6, e final 4 do 6. Pronto, tranquilo. Coloquei aí nos avisos também, para todo mundo já guardar, é só entrar nos avisos que vocês vão ver essas datas. Né? Em relação aos exercícios, né? Aquelas datas vão ficar, pessoal. Infelizmente, não vou conseguir ficar alterando as datas dos exercícios de entrega, certo? Então, para contabilizar na presença, que eu disse para vocês, né, vai considerar a presença e vou dar aquela pontuação de 2 pontos, já que a prova na B1 vai ser 8 pontos e a presença 2 pontos. Na B2, a presença não vai ter pontuação, já que vai ser, as 2 avaliações vão ser a prova e o projeto, cada um com 50% da pontuação da B2, e depois a avaliação e final, uma prova só, né, para cada atividade. Então, para vocês entregarem o exercício, tem que cumprir aquele prazo estipulado lá no ABA, certo? O primeiro, né, como às vezes tem algum aluno ou outro que ainda estava nesse processo de reajuste e tal, eu adiei, acho que deixei até sexta da semana passada, mas aí não vamos mais alterar essas datas. Entregou, beleza, eu vou passar para o monitor para corrigir e ele vai passar para vocês, certo? Vamos lá, então. Dando continuidade, compartilhar minha tela com vocês. Dando continuidade aqui, né? Então, só recapitulando, a gente tinha começado a parte falando sobre as normas, falamos sobre essa parte da divisão de circuitos, né? Como é que vai ficar essa divisão de circuitos, já que a gente não vai ter um disjuntor só para a casa inteira, a gente vai dividir a nossa instalação, nossas tomadas de determinados cômodos, seguindo essas 4 regras básicas aí, pelo menos, né? O circuito de tomada separado do circuito de iluminação, as tomadas de equipamentos com grandes correntes, né, acima de 10 amperes, um circuito próprio, e as tomadas de cozinha, copa, área de serviço, lavanderia e áreas similares, também tendo seu circuito próprio. Pelo menos aí são essas as regras. Se você quiser dividir as tomadas em mais de uma, pode, iluminação em mais de uma, pode, equipamentos com correntes até um pouco abaixo de 10 amperes também pode, não é obrigado a passar exatamente os 10 amperes, se estiver um pouquinho abaixo também pode. E as tomadas de cozinha pode ser até mais de uma, né? Cozinha ficar com uma, área de serviço outra, tal, também não tem problema não. Aí falamos do quadro de distribuição, dos seus componentes, né? Os seus principais componentes vão ser aí os barramentos e os disjuntores.
Então, a gente falou sobre os barramentos de fase, de neutro e do terra, da proteção. O barramento aqui, deixa eu tirar isso aqui. Esse barramentozinho aqui é o mais comum para neutro e terra, e esse barramento que já direciona, e tem até uns novos barramentos, ó, que são os barramentos, deixa eu botar aqui mesmo no Google, barramento de fase. Pente, é o tipo Pente, é o modelo mais recente, são esses barramentos desse tipo aqui, e aí olha como ele é interessante, pode ser o monofásico, ou um trifásico, vou mostrar aqui algumas imagens, aqui é a melhor imagem. E aí ele já vem, aqui tem duas fases, só não tem três já. Então ele vem uns dentinhos aqui que já ligam, né, apenas uma das fases. Então todos essa barrinha aqui que está nessa canaleta está conectada a uma das fases, e aqui eu já coloco o meu disjuntor, encaixo o meu disjuntor aqui em cima. Essa segunda canaleta, uma segunda fase, a terceira canaleta, uma terceira fase, e assim sucessivamente. Aqui, cada uma dessas canaletazinhas é uma fase específica. Pronto, aqui com as três canaletas. Então, ó, cada canaleta dessa daqui é uma fase específica, certo? E aqui eu vou colocar os disjuntores um ao lado do outro, e aí, na sequência, né, o primeiro vai estar na primeira canaleta, então na fase A, o segundo disjuntor vai estar na segunda canaleta, na fase B, o terceiro disjuntor vai estar aqui na terceira canaleta, a fase C, aí o quarto volta para a fase A, o quinto, fase B, o sexto, fase C, e fica intercalado, cada uma dessas fases, cada uma dessas canaletas, né, vai ter um disjuntor, uma fase específica, né, a primeira A, a segunda B, a terceira C, por exemplo. Então, ele vai seguindo essa sequência. E aí, esse tipo de disjuntor aqui é interessante, mais interessante do que esse tipo de barramento, é mais interessante do que esse daqui, né? Esse aqui era os mais antigos utilizados, porque às vezes aqui não tinha isolamento nenhum entre as fases, se uma lagartixa entrasse aqui, causaria um curto-circuito, né? Seria eletrocutado e causaria um curto-circuito entre as fases. Ou uma cobra, ou qualquer outro animal que entrasse aqui poderia causar facilmente um curto-circuito entre as fases. Se eu usar esse tipo de barramento, né, de pente, já dificulta um pouco, já que há um isolamento plástico aqui entre as fases, né, entre a parte visível das fases, vamos dizer assim, a fase que um animal poderia ter acesso. E aqui em cima, direto, já vou colocar o disjuntor e aparafusar o disjuntor, então não tem nem espaço de contato do animal com de sujeira, enfim, o que quer que seja, com os condutores energizados. Então, esse aqui é sendo bem utilizado atualmente, esse tipo de barramento. A gente tem até no laboratório, quando a gente voltar às atividades, eu vou fazer o convite para vocês, mandar um e-mail. Quem quiser ficar 2, 3 dias no laboratório fazendo alguns testes, a gente pode organizar umas aulas práticas para vocês, sem problema. O técnico, né, o Ronaldo, sou eu, a gente se organiza e marca para quem quiser, é obrigatório, né, já vai ter passado esse na disciplina mesmo, mas eu recomendo. Quem tiver interesse de ver esses dispositivos, fazer uma ligação, ligar um equipamento ou outro, colocar a mão na massa, é sempre interessante. Então, esses daqui foram os barramentos que a gente viu na última aula. Falamos aqui de como vai ser essa divisão de circuitos, né, do quadro. Vão sair fase neutra e terra para os circuitos. Para a iluminação, às vezes, só fase neutra, principalmente quando eu não tenho uma luminária, né, que receba terra. Então, se a luminária não for metálica, não recebeu terra, então não tem nem necessidade de mandar. Só manda a fase e o neutro. Se for, já para tomadas, não. Tomadas, obrigatoriamente, o nosso novo padrão de tomadas, eu vou ligar fase, neutro e terra, né? E aí falamos sobre o disjuntor e sobre o DR, a importância do disjuntor, né, que seria proteger contra sobrecorrentes, correntes muito elevadas. E aí falamos de dois casos, né? O curto-circuito e a sobrecarga.
Alguém lembra aí a diferença de curto-circuito e sobrecarga? Se cair na prova, qual a diferença de curto-circuito e sobrecarga? Vocês vão saber responder aí de cara. Quem lembra aí qual é geralmente as causas, né, desses dois, que são causas diferentes, e as consequências, né, no circuito, do curto-circuito e da sobrecarga, que também são consequências diferentes. Quem pode falar? Liga aí o microfone. Ninguém? Ninguém está lembrado da diferença, das diferenças, né, do curto-circuito e da sobrecarga? Vamos lá, pessoal, deixar de vergonha. Bem, começando pelas causas, né? As causas são diferentes do curto-circuito e da sobrecarga. Quando o nome, você já vê, ó, sobrecarga, houve uma carga acima do que foi projetado. Então, era um circuito lá de tomadas, por exemplo, tem as tomadas lá do seu quarto, e da sala, e do quarto do corredor, estava no mesmo circuito na hora da divisão. Elas estavam dimensionadas para receber uma determinada potência de equipamentos, prevista lá no projeto, só que por algum motivo, você fez uma reunião na sua casa ali, para estudar com os colegas, e chamou 30 pessoas para fazer ali essa reunião, e começou a colocar um monte de equipamento, de notebooks, de dispositivos eletrônicos, enfim, nas tomadas, acima do que elas estavam dimensionadas. Então, se eu acabo sobrecarregando, né, como o nome já indica, o meu circuito, a princípio não ocorreu nenhum tipo de defeito, o fio não está desencapado, não teve ninguém colocou um ferrinho ali na tomada, nada do tipo, só houve uma sobrecarga do meu circuito, eu acabei sobrecarregando o meu circuito. Aí o que vai acontecer? A corrente que estava prevista ali na classe ali de 10, 20 amperes, ela pode alcançar 10%, 15%, 20%, 30% acima do valor que ela foi projetada para funcionar. Então, essa é tipicamente uma sobrecarga. O fio vai estar passando ali uma pequena quantidade de corrente acima do que ele foi projetado. E isso daí, com muito tempo, né, pode ocasionar um pequeno aquecimento do fio, e aí o disjuntor vai e abre nessa situação. O curto-circuito, não. O curto-circuito pode ser consequência de uma sobrecarga, né? Mas, por exemplo, o fio começou a aquecer, 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 o disjuntor acaba por algum problema não atuando, o fio vai derreter, e aí um curto-circuito pode ocorrer quando dois fios, né, com tensões diferentes, fase neutra, acabam entrando em contato direto, a corrente pula para um valor enorme, né? Vai para uma centena de amperes ou até mais, até milhares de amperes. Então, quando alguém vai lá e coloca um clipe de papel, abre ele assim, coloca fase neutra, coloca uma muda os pega um garfo ali e coloca ali, ou qualquer outro metal, qualquer outro condutor, entre fase neutra, faz a ligação direta, a corrente pula para um valor extremamente elevado. E aí, se o disjuntor não agir uma fração de segundos, o condutor vai derreter muito rapidamente. Então, o curto-circuito é um defeito no sistema, é um mau contato aqui, causado por algum motivo, e entrou o contato fase neutro direto e acabou ocasionando curto-circuito. Certo? Sobrecarga, está tudo funcionando normalmente, mas houve acabou que o usuário final, os usuários finais acabaram sobrecarregando aquele circuito, colocando uma quantidade maior de equipamentos, né, de potência, naquele circuito do que ele foi projetado. Alguém perguntou alguma coisa aqui? A pessoa não conseguiu enviar, se aceita por e-mail. Isso serve para extensões também.
O que acontece quando eu coloco extensão no meu circuito? Quando eu coloco uma extensão, né, eu estou aumentando o comprimento do fio sem que houvesse uma previsão de projeto para isso. E a gente vai ver lá na parte de dimensionamentos que a distância entre o quadro e a carga final, né, que vai alimentar, ela é extremamente importante e é considerada na hora de dimensionar o fio. Porque quanto maior o fio, maior a resistência do fio, certo? Acumulada. Então, mais dificuldade a corrente vai ter que passar. Então, se eu aumentar muito meu fio, pode ser que no finalzinho eu tenha uma tensão muito baixa, muito abaixo dos 220 volts que eu deveria ter, caso eu estivesse ali bem pertinho do meu quadro de distribuição. Então, se eu tenho um caminho muito longo entre o quadro e o equipamento pode até sofrer, não funcionando normalmente, né, devido às baixas tensões que chegam nele. Então, também não deve se utilizar, pelo menos, extensões muito longas e com um fiozinho muito fino. Você está acumulando ali uma determinada quantidade de resistência e certamente vai ter uma queda de tensão. O problema é essa queda de tensão ser grande o suficiente para o equipamento acabar não funcionando adequadamente. E aí falamos sobre os disjuntores, né? Monopolar, que são aqueles que só são um mesmo. Então a gente vai ligar aquele nosso barramento, né, aqui em cima. Se tiver 10 disjuntores diferentes, né, 10 circuitos diferentes, você vai encaixar aqui todos no aquele barramento de pente aqui em cima e conectar esses disjuntores, vai ficar um do ladinho do outro já, bem organizado. Já depois você encaixa no seu quadro, está resolvido. Quando a gente tem disjuntores monopolares, eles são individuais, né? Cada tiver um defeito em um, ele não vai influenciar nos outros. Se tiver um bipolar, que não é muito comum aqui, né? Só em cidades que tem duas tensões, né? 127, 220 volts, ou tripolares, que a gente pode ter por aqui. Se der o defeito em uma das fases, um curto-circuito, uma sobrecarga em uma das fases, as três vão ser desenergizadas ao mesmo tempo. Aí falamos do DR, né, aquele dispositivo que protege contra choque elétrico, a corrente que entra e não sai, entra pela fase e não volta pelo neutro, provavelmente está sendo drenada para uma outra região, e essa região pode ser o corpo humano, por exemplo, alguém tomando um choque. E aí o DR vai e abre, quando há uma pequena diferença entre o que entra pelas fases, vermelhinhas aqui, e o que volta pelo neutro, né? Tudo tem que voltar, só ele tem só uma pequena tolerância, né, que é essa corrente nominal residual, que varia aqui de 10 a 300 miliamperes. Geralmente em casas a gente utiliza os de 30 miliamperes. Aqui é um bipolar, ele recebe fase e neutro. Aqui um tetrapolar, ele vai receber as três fases e o neutro. Aqui a questão dos choques elétricos, né? Depois da simbologia que a gente falou, tem várias simbologias para os quatro condutores, só relembrando os quatro condutores que a gente vai ter, fase, neutro e terra, que são os condutores que vão para a sua tomada, e o quarto condutor, que só tem circuito de iluminação, que é o condutor de retorno. É aquele condutor que fica entre o interruptor, que recebeu a fase, né, e a lâmpada, que recebeu o neutro. Né? A fase vai para o interruptor, o neutro vai para a lâmpada. Entre o interruptor e a lâmpada, eu tenho um condutor de retorno. Então, fase, neutro e terra, e o retorno, que é específico para a iluminação. Aí outras simbologias, tomadas, a questão das cores, né, importante também, que a gente tem uma obrigatoriedade aqui apenas com duas cores, com dois dos quatro condutores, apenas com dois, que é o condutor de terra, o proteção, e o neutro, né? O neutro sempre azul claro, e o terra verde e o verde amarelo. E é os circuitos. Tomada, não tem muito segredo, onde tiver uma tomada, fase neutro e terra. Fase neutro e terra sempre nas nossas tomadas. Se em algum momento você for fazer algum projeto para um estado que tenha duas tensões, né, 110, 220, que na prática são 127, 220, você vai acabar mandando fase neutra e terra, quando são tomadas de 127, e duas fases diferentes, fase 1 e fase 2, ou fase A e fase B, enfim.
quando forem tomadas de 220 volts. E a gente finalizou a aula passada falando sobre esse circuitinho aqui, né? Um circuito de iluminação com interruptor simples. Então, quando eu saio lá do meu quadro com um condutor de fase neutro só, né? Eu vou mandar o neutro para a minha lâmpada e o neutro é o azul aqui, veio para a lâmpada e a fase foi para um interruptor, né? Então, geralmente, os nossos circuitos, quando saem dos quadros de distribuição, eles não passam muito pelas paredes ali, eles vão ser distribuídos pelo teto, né? Então, eu saio do quadro, já vou fazendo um corte ali, passando o eletroduto para o teto, para cima, para ficar acima do gesso, e dali a gente vai seguir para os cômodos, né, da nossa casa. E aí, quando eu chego no quarto, no banheiro, enfim, algum local que tem um ponto de iluminação, eu vou ligar a fase dali, né? Aí sim a fase vai procurar um eletroduto e descer pela parede até chegar no interruptor. Então a fase foi para lá, o neutro já ligo na lâmpada, lá no teto mesmo. E aí o condutor, que vai estar lá no meu interruptor, eu conectei um dos parafusos do condutor, do interruptor, o outro parafuso, que não recebeu a fase, né? Ele vai sair dele o condutor de retorno. E o condutor de retorno vai subir esse eletroduto para o teto e depois ir em direção ao meu ponto de iluminação no teto e eu vou ligar a lâmpada, o retorno. Então, basicamente, os, os condutores que são ligados na lâmpada, em um lado vai ter o disjuntor, o neutro e no outro vai ter o condutor de retorno, certo? Aqui a representação, a gente vai chamar essa representação aqui, ó, e cada traço é um fio diferente, a gente vai chamar essa representação de multifilar, certo? Representação multifilar essa daqui, cada traço é um fio. E aqui, cada traço é um eletroduto, né? Então, dentro do eletroduto pode ter vários fios. A gente vai chamar essa representação aqui de unifilar. E a gente utiliza a representação unifilar nos nossos projetos, né? A gente vai utilizar nos nossos projetos a representação unifilar. Para quem já abriu os livros, né? Já deu uma olhadinha, lá nos nossos livros, já observou aqui que a gente tem essas duas representações, a unifilar e a multifilar. No projeto, a gente vai utilizar essa daqui, que é a unifilar, ou seja, as ligações entre interruptores e lâmpadas, por exemplo, ou entre o quadro de distribuição e o ponto de iluminação no teto, não vão ser fios, vão ser eletrodutos. E ali você bota os condutores que você desejar internamente. Aqui, por exemplo, estou saindo de algum ponto que não está aqui representado, né, mas o quadro vai estar em outro cômodo. Estou chegando com o eletroduto com fase neutro, certo? O neutro, quando chegar nessa caixa de passagem aqui, né, nesse ponto de iluminação, ele já vai ser interligado na luz, na lâmpada. A fase passa direto, né, que nem passou aqui, a fase chegou aqui na caixa de passagem, essa caixinha aqui, ó. A fase eu não liguei na lâmpada, eu passo direto e vou procurar uma descida para chegar no meu interruptor de parede. E aí eu ligo aqui minha fase, no interruptor de parede, em um dos parafusos do interruptor, no outro vai sair o condutor de retorno, que é esse pequenininho aqui, né, que não atravessa, e ele volta para o meu ponto de iluminação no teto, onde eu vou ligar a lâmpada, efetivamente. Né? Então, esse daqui foi um comando simples, né? Um interruptor com uma um interruptor com uma única tecla, certo? A gente tem esse tipo de interruptorzinho que tem uma tecla só. Vou ver se eu encontro aqui um interruptor, pessoal, para mostrar para vocês aqui. Eu dou um zoom aqui na minha tela, só um minutinho.
Daqui a pouquinho eu trago para vocês verem. Sim, então, continuando, eu trago aqui para vocês, para eu mostrar, todo mundo já viu o interruptor pela frente, né? Certamente, mas por trás, assim, talvez alguns não tenham visto ainda. Eu vou mostrar para vocês, mas é basicamente, no interruptor vai ter um local específico para você ligar os dois fios, um para você botar a fase e o outro para você sair com o retorno. Vou mostrar rapidamente para vocês aqui. E aí, vocês já viram certamente aquelas teclinhas, né, de interruptores que tem duas teclas no mesmo espelho, né? A gente chama aquela parte frontal do interruptor, das tomadas de espelho, né? Então, certamente vocês já viram uns que tem no mesmo espelho, né, na mesma caixinha ali, na mesma montagem, duas teclas, certo? Quando a gente tiver duas teclas, aí eu tenho duas ou mais lâmpadas, duas lâmpadas no caso, eu controlo em cada tecla uma lâmpada diferente, certo? E aí como é que eu vou fazer, basicamente aqui? Eu vou pegar, vai chegar nesse meu circuito, vai chegar o neutro e a fase, né? Lá do meu quadro de distribuição, o circuito de iluminação está saindo neutro e fase. O neutro eu já ligo nas lâmpadas, sempre, pessoal. Isso daqui vocês têm que memorizar. Sempre, sempre, sempre que eu for fazer um circuito de iluminação, eu vou mostrar para vocês várias formas diferentes de ligar a lâmpada. Com um interruptor único, com um interruptor desse duplo, tem triplo também, com um interruptor paralelo, com um interruptor intermediário, com sensores de presença, sensor de luminosidade, enfim. Independente da forma com que você liga uma lâmpada, sempre na lâmpada eu vou mandar o condutor de neutro, certo? Eu vou mandar o condutor de neutro direto para a lâmpada. E aí o condutor que vai ser interrompido pelo interruptor ou pelo sensor, quer que seja, vai ser o condutor de fase, certo? Então a fase vai para os interruptores, ou para o sensor, ou para o dispositivo que estiver controlando essa lâmpada, certo? Então o neutro vai para a iluminação e a fase vem para um interruptor. Como eu tenho dois interruptores aqui, eu não preciso trazer dois condutores de fase diferentes. Eu trago um só, conecto aqui na minha primeira tomadinha e faço já uma conexão da primeira com o segundo parafuso aqui, com o parafuso da tecla 1 e o parafuso da tecla 2, lá do meu espelho, perto do interruptor. E daqui, da tecla 1, o segundo parafuso da tecla 1 e o segundo parafuso da tecla 2, aqui sim vão sair dois condutores diferentes, certo? Então, veio pelo eletroduto, né, que estava conectando o elemento de teto, né, que é meu ponto de iluminação teto, o meu elemento de parede, que é meu interruptor, a caixinha do meu interruptor, desceu lá do teto só um condutor, que foi esse vermelhinho, que é o condutor de fase. E está subindo de novo para o teto agora três condutores, mais dois condutores, além desse que estava descendo. Né? Está indo agora o condutor de retorno para a lâmpada 1 e o condutor de retorno para a lâmpada 2. O condutor de retorno para a lâmpada 1, logicamente, você manda para a lâmpada 1. O da lâmpada 2, você vai seguir aqui o caminho dele até chegar na segunda lâmpada. E a gente tem essa configuração aqui de baixo, né? Esse aqui é o esquema multifilar, que cada traço, cada fio, né, é um condutor diferente, e aqui o esquema unifilar, em que cada traço é um eletroduto, por ele pode passar uma determinada quantidade de fios, né? E aqui, ó, você vê que essa configuração é igual a essa daqui. Como, professor? Está chegando de algum ponto, né? Fase neutro. Então a gente está nessa parte aqui do circuito. Está chegando fase neutro, em determinada parte do circuito. Nas lâmpadas, eu já mando neutro para a primeira e para a segunda. Então aqui tem meus dois pontos de iluminação no teto, onde vão estar instaladas minhas duas lâmpadas, a lâmpada A e a lâmpada B.
Então, aqui eu já mandei o neutro para a primeira, vou mandar o neutro para essa daqui. Não vai mais aparecer neutro no meu circuito. Ele passou para a primeira, passou para a segunda, não aparece mais o neutro. Aí o condutor de fase vai para onde? O condutor de fase vai para um interruptor. E o símbolo, né, a simbologia do interruptor geralmente é usado para um interruptor de 2 seções, é essa daqui, uma circunferênciazinha menor do que a bolinha aqui do ponto de iluminação no teto, e dividida no meio, certo? E com uma letrinha para cada lâmpada que ele vai controlar. Então, chega a fase lá, como chegou aqui nesse interruptor vermelhinho, e vai sair esses 2 pretinhos que são os 2 retornos. Então, chega a fase, bota um tracinho aqui de fase, atravessando, e vão sair 2 retornos. E aí, quando eu tenho retornos diferentes para lâmpadas diferentes, né, eu vou identificar com a letrinha da lâmpada cada um desses retornos. Então, aqui foi o da lâmpada A e aqui da lâmpada B. Foi da lâmpada A para a lâmpada A aqui, da lâmpada B para a lâmpada B aqui embaixo, certo? Então, chegaram aqui os circuitos, né? E aqui finaliza, né? A lâmpada A já chegou, o retorno da lâmpada A só passa nesse primeiro eletroduto, ele não precisa passar por aqui. E aqui é o caminho para B, então só vai passar a lâmpada B mesmo, né? Ok? Então, essa daqui é a passagem, né? E alguém pode perguntar, professor, por que não tem uma ligação direta do interruptor para a lâmpada B? Porque não precisa, minha gente. Porque não precisa, só por isso. Né? Então, tem uma ligação. Devia estar aí com o microfone ligado. Eu já tenho uma ligação aqui que permite fazer essa conexão, esse caminho. Então, não preciso criar outro caminho. Né? Então, aqui eu vou ter essa configuração. Alguma dúvida aqui, pessoal, com essa configuração? Professor, não estou Multifilar entendendo. e unifilar. Eu não estou entendendo o Vou que é esse fazer fio aqui de retorno. o controle de retorno. É o mesmo que Vou tela? fazer aqui. Não, são coisas diferentes. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ir para o meu quarto. Deixa eu ajeitar aqui, tá meio torto. Bem, foi, acabei metendo a mão aqui, aí a câmera apagou, tive que entrar e sair. Mas voltei. Bem, então vamos lá, pessoal. Como é que vai funcionar aqui? Para qualquer equipamento ser ligado, certo? Tem que ter uma diferença de potencial no equipamento, ok? Para ter a passagem de corrente num circuito, eu tenho que ter a diferença de potencial nesse dispositivo, ok? Então, é como se eu tivesse aqui, ó, uma, uma, uma lâmpada, vou fazer aqui a lâmpadazinha, certo? Com a parte, o discozinho central, aquela parte pretinha, né, que é um isolante, e aí a parte rosqueada. Bom, o disco central e a parte rosqueada, elas são isoladas uma da outra, certo? E aí no disco central, lá no meu receptáculo, se você olhar aquela rosca, né, que você vai encaixar a sua lâmpada, ela tem uma parte do receptáculo que encosta no disco central. Eu não vou nem botar o bocalzinho aqui, já vou colocar o fio direto. E outra parte que vai estar conectada na rosca em si. Certo? E aqui a minha lâmpada.
Colorindo aqui a lâmpada. E aí a parte que vai estar conectada na rosca vai ser um dos terminais da minha lâmpada aqui. E a parte que vai estar desconectada lá no disco central vai ser outra parte aqui. Então, basicamente, eu vou ter o quê? É como se eu tivesse uma resistência, essa minha lâmpada aqui. Eu vou ter uma resistência com dois terminais, certo? Dois terminais, uma resistênciazinha com dois terminais. E aqui no meu circuito, eu vou ter uma fonte, mais menos, uma diferença de potencial, um dispositivo que está mandando uma diferença de potencial, e vou ligar o condutor mais em um dos terminais dessa minha carga e o condutor menos em outro terminal dessa minha carga. Do jeito que está aqui, ó, vai haver uma passagem de corrente, já que tem uma diferença de potencial, uma resistência e um caminho fechado, vai ter uma passagem de corrente por essa carga aqui. Só que a nossa carga, né, nesse caso, quando houver uma passagem de corrente, ela vai emitir luz, já que é uma lâmpada. Se fosse um motor elétrico, por exemplo, ele iria emitir movimento. Se fosse um chuveiro elétrico, ele iria emitir calor. Dependendo do... Ele causaria efeitos diferentes do equipamento que ele vai estar passando, certo? Só que do jeito que está aqui apenas, né, eu mandando a fase, né, que eu vou chamar de fase, o positivo, e o neutro, isso aqui eu chamo de fase, isso aqui eu chamo de neutro. Ao invés de chamar positivo e negativo, né, que a gente chama de fase neutra, certo? Se eu mandasse desse jeito para a minha lâmpada, a lâmpada ia ficar ligada direto. Como é que eu vou ligar e desligar a lâmpada, professor? Tem hora que de manhã eu não vou deixar a lâmpada ligada, né, gastando energia. Aí eu faço o que aqui? Eu vou e abro esse circuito e coloco um dispositivo que vai, a partir do meu comando, abrir aqui o circuito, ele vai abrir e fechar. Eu coloquei uma chave aqui, certo? Que a gente vai chamar essa chave de interruptor. Interruptor. Vou chamar essa chave de interruptor. No momento que eu teclei aqui, ela está aberta. Vai ter passagem de corrente, professor? Não, não tem corrente passando. Mas teclei de novo, ela vai, fecha esse contato aqui. Tem um caminho agora fechado, né? Está chegando a diferença de potencial mais, menos da minha carga. A lâmpada vai acender, o motor vai se mexer, o chuveiro vai aquecer a água, certo? Quando eu coloco. Mas aí, para tomadas, a gente não tem interruptor para tomadas, né? Praticamente só bota interruptor para iluminação, certo? Então, eu vou colocar um interruptorzinho para a minha iluminação. E aí aconteceu uma coisa interessante, né? A fase é um condutor que é sempre energizado, é sempre está ali energizado constantemente. O neutro, pelo contrário, é um condutor que é sempre minha referência, é sempre meu zero volt ali, o neutro, certo? E esse condutorzinho aqui, depois do interruptor, esse condutor aqui, quem é ele? É um neutro ou é a fase? Esse condutor agora, ele não tem tensão nenhuma, porque o interruptor está aberto, né? Esse condutor aqui, do outro lado do interruptor, chegando até a minha carga, ele não tem nada aqui, não tem tensão quando o interruptor está aberto. Mas quando eu fecho o interruptor, aparece a tensão nele. Quando eu fechei aqui o interruptor, essa tensão mais fica nele aqui positivo, certo? Então tem hora que ele é mais, tem hora que ele é menos, e aí eu não vou chamar ele nem de neutro nem de fase. O nome dele aqui vai ser o condutor de retorno, certo? Esse aqui é a nossa explicação dos três condutores, ou seja, não estou falando de terra em nenhum momento aqui. Não estou nem falando de terra, porque na circuito de iluminação não vamos abordar a terra, certo? O condutor de terra. Só esses três condutores. Lá do meu quadro de distribuição, agora aqui trazendo para a lâmpada, né? Lá do meu quadro de distribuição, está saindo quem? Eu tenho uma caixinha lá no quadro, vou desenhar aqui nossa caixinha. Aí eu vou ter um disjuntor aqui com um botãozinho, né? Com uma on e off aqui, liga, desliga, certo? E do disjuntor vai sair um condutor, que é o condutor fase, condutor positivo aquele, né? Vai sair no condutor de fase, certo? Na verdade, eu vou até fazer assim, ó. Não, eu vou deixar assim mesmo, fazer o multifilar inicialmente. Então, está saindo a fase,
vai lá para o teto da sua casa, né, no eletroduto, vai lá para o teto, e lá do barramento, lembra aquele barramentozinho lá que viu no quadro, né? Tem vários negocinhos aqui, vários parafusos, e de um deles está saindo o meu condutor de neutro. Então, vou lá com fase e neutro pelo teto da casa, né? Tá vindo dois condutores de fase e neutro, certo? E aí eu disse para você logo, olha, vamos botar logo o neutro na lâmpada, certo? Chegou lá no teto já, pronto, estou no teto aqui da minha casa. Vou logo botar o neutro na lâmpada. Vamos botar o neutro na lâmpada, né? Aqui é o neutro, ele vai direto, não tem interruptor no neutro, né? Eu já boto ele direto na lâmpada. Então a gente já vai, escolhe aqui, tem duas opções, né? Eu tenho dois lados aqui da minha carga, da minha resistência, então eu vou escolher uma das duas opções, ou o discozinho central, ou a parte rosqueada, né? Para colocar o meu neutro. Aí você pode escolher qualquer uma das duas. Só que o que a gente recomenda? Tanto faz, para a lâmpada ligar ou desligar, tanto faz, onde você coloca o neutro aqui, nos dois. Mas o neutro é um ponto que é sempre negativo, ou seja, se, teoricamente, se a gente, sem querer, encostar no neutro, a gente não toma choque, certo? O choque não deve existir. Se eu encostar na fase, lá com o pé no chão, enfim, aí você pode tomar um choque. Agora no neutro, não. No neutro, você pode tocar nele ali que você não vai tomar choque, porque a tensão dele, se tiver uma ligação normal, né, vai ser zero, a tensão do neutro, ou bem próximo a isso. Então, deve ser bem próximo ao zero. Na prática, pode ter uma tensãozinha ali, algum resíduo de tensão, mas deve ser bem pertinho do zero, a tensão do neutro. Então, na hora que eu estou ligando a lâmpada na tomada, no bocal, né, no receptáculo, onde vocês acham que eu tenho mais chance de encostar o dedo sem querer na hora que já estiver sendo feito o contato? Na parte rosqueada ou nesse disco aqui central? Onde a probabilidade, na hora de rosquear uma lâmpada, você acabar encostando o dedo, na hora que ela já estiver em contato com o bocal, né? Na parte de rosca ou nesse discozinho aqui. O disco já vai estar dentro do bocal, né? Quando você estiver rosqueando. Então, não tem como encostar. Nem querendo você consegue encostar no disco quando ele já está entrando no receptáculo. Já na rosca, não. Dependendo da forma que você está girando ali, você pode encostar o seu dedinho sem querer na rosca, né? Então, geralmente é recomendado que a gente coloque a parte rosqueada, eu procuro lá no receptáculo a parte que está conectada na parte rosqueada, eu vou colocar o neutro nela, questão de segurança, né? Mas a lâmpada não vai deixar de funcionar caso você troque, como se eu virasse de cabeça, não vai mudar em nada, vai funcionar do mesmo jeito, certo? Sua lâmpada. Mas geralmente na parte rosqueada, eu dou preferência de colocar o condutor de neutro, já que o condutor de neutro ele é sempre zero, é sempre minha referência, certo? Então, vou até trocar esse desenho aqui para não ficar cruzando fio. Vou colocar aqui assim, aqui, pronto, e aqui segue direto. Pronto. Então, o meu condutor de neutro, eu vou lá e ligo a parte do meu bocal, lá do receptáculo, nessa parte rosqueada, certo? E aí, professor, posso ligar direto aqui a fase na lâmpada? Não tem problema não. Mas se eu ligar direto a fase na lâmpada aqui, ela vai ficar ligada direto, né? Você vai ter que ir lá, tô no quarto aqui, vou ter que sair do quarto, passar no corredor, ir lá na cozinha, desligar o disjuntor aqui de fase, aí a lâmpada desliga do seu quarto. Quando eu for para lá, eu vou lá na quadra de distribuição, aí não tem lógica, né? Eu ficar controlando a lâmpada pelo disjuntor, toda a iluminação da minha casa pelo disjuntor. Então, não vou ligar direto aqui, não. Eu vou ligar num interruptor, certo? Aqui meu interruptor aqui em cima. Meu interruptor, que é esse camaradinho aqui. Então, lá o interruptor, como ele é, né? Você tem lá o espelho do interruptor, e se você olhar por trás do interruptor, Celina, traz o interruptor aqui, por favor, dessas caixinhas de ferramentas, tem um interruptorzinho aí no meio. Aí isso, esse armário. Procura aí, por favor. Tem. E aí, esse interruptor, pessoal, o que é que ele tem? Você olhando por trás dele,
Ele, aqui a parte frontal, né, vai ter a teclazinha dele, né? Normal aqui, você aperta num lado, ela desce, no outro ela sobe e tal. Mas se você olhar por trás dele, ele vai ter dois contatos apenas. Dois parafusinhos daquele, buraquinho com parafuso, né? Então, vou ter dois aqui, dois contatos. Não, então é normal. Caixinha de ferramenta, então normal. Uma caixinha. Eu vou botar até mais afastadinhos aqui, né? Enfim, eu vou ter dois contatos que vão ser bem parecidos com esse daqui. Basicamente é uma chave mesmo que eu tenho lá. Uma chavezinha, certo? Aí eu vou ligar a fase em um dos dois. Eu escolho um dos dois lá, coloco. Coloquei a fase aqui, a parafusei, apertei. E aí no outro aqui, já é essa parte aqui que eu fiz essa marcaçãozinha. O outro lado, eu já não vou mais chamar de fase. Porque dependendo do estado do interruptor, tem hora que vai ter tensão e tem hora que não vai ter. Então, esse outro lado aqui do interruptor, vou chamar de retorno. Não, são tomadas. Só tem lá. Ó, essa daqui é essa daqui é uma tomada, certo? Deixa eu mostrar para vocês de pertinho aqui, ó, na câmera. Essa daqui é uma tomada. Essa aqui é a tomada do novo padrão, né? Certo? Aqui é o novo padrão de tomadas. Fase neutro e terra. Se vocês virem aqui, ó, dá até para observar. Deixa eu ver aqui. Não, aqui desse lado. Não, acho que não dá para enxergar, não. Tem um Nzinho aqui em cima. Tem um N de neutro aqui. Mas na prática, ninguém se concentra muito em qual dos dois lados vai o neutro. Mas fase, geralmente, tem que vir aqui no lado esquerdo, né? Colocando o pontinho aqui central do terra para baixo, o lado esquerdo aqui é para a fase, o lado direito para o neutro, certo? E atrás aqui, o que, que vem? Os três fios, fase, neutro e terra. Nesse caso aqui, foi uma tomada antiga aí que sobrou aqui em casa, de alguma coisa que foi feita. A fase era o vermelho, o terra verde e o azulzinho claro aqui, e o azul claro aqui, o neutro, certo? Azul claro, neutro, terra verde, pode ser verde e amarelo também, e a fase vermelha, certo? Então, por trás são esses parafusos aqui que você coloca nesse buraquinho aqui em cima. Essa pontinha aí, ó. Essa pontinha. Tem uma tomada aí. Não tem nada, tem uma caixa. Uhum. Então, isso aqui é uma tomada, né? O interruptor. Tá cheio. Tá fechadinho, inclusive, aqui. Olha aqui o interruptor, como ele. Esse aqui é um interruptor especial, já. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Deixa eu ver se tem interruptor normal. Não. Mas eu vou mostrar com esse daqui, certo? Então, esse aqui é um interruptor já especial, diferente um pouquinho desse que eu vou mostrar para vocês, mas ele é parecido, dá para a gente ver. Então, aqui é a teclinha frontal, né, dele, e na traseira dele, ó, esse daqui é um interruptor especial, porque ele também tem três parafusos. Ai, meu Deus, aqui essa câmera está torta, pronto. Tem três parafusos aqui. Três parafusos, tá vendo? Então, três buraquinhos para eu colocar condutores aqui por cima. Então, são três locais diferentes. E o que isso daqui ocasiona? Esse daqui não é um interruptor normal. O normal só tem dois. A gente só vai ver dois. Vocês vão ver só um interruptorzinho normal. Vou pegar e mostrar para vocês. Ele só tem dois parafusinhos, dois locais para colocar. Esse daqui é um interruptor especial. O nome dele já é um interruptor paralelo, né? Ele é usado quando eu quiser controlar a mesma lâmpada de dois locais diferentes. Eu coloco dois desses daqui, um no início do corredor, outro no outro lado do corredor, ou um na parte baixa da escada, outro na parte alta da escada. E aí eu consigo ligar e desligar a escada, ligo de baixo, subir a escada, cheguei lá em cima no segundo pavimento para os quartos, desligo a luz da escada e vou dormir, né? E aí você não tem que subir
e deixar a escada ligada a noite todinha ou subir no escuro, né? Você pode controlar em locais diferentes, ou em algumas casas, já tem até no quarto, né? Não sei se o quarto que vocês têm, você liga ali no próximo à porta e desliga próximo à sua cama. Então, mesmo, são dois interruptores diferentes controlando a mesma lâmpada. Vou mostrar para vocês aqui na próxima aula, na semana que vem, já chego lá nessa parte, certo? Mas, basicamente, aqui a parte frontal é igual e a de trás é bem parecida de um interruptor normal. A diferença é que ele só vai ter dois parafusos, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, certo? Então, aqui ó, só tem dois parafusos, um recebe a fase e o outro sai o retorno, certo? E aí, na hora de representar, lá no meu circuito, como é que eu faço a representação? Fazer a representação unifilar. Então, na representação unifilar, eu tenho um quarto, certo? Por exemplo, eu tenho aqui meu quarto, uma portinha aqui e tal, beleza. E aqui eu vou ter um ponto de iluminação no teto e um interruptor, aqui no cantinho. Ponto de iluminação no teto e interruptor, certo? E aí eu venho de outro cômodo lá, diferente, eu tenho um quadro de distribuição, com vários disjuntores, e o circuito de iluminação está saindo dele, eu vou e ligo esse eletroduto, né, que está saindo dele, lá no meu ponto de iluminação no teto. E desse ponto de iluminação no teto, eu venho para a minha parede, desço e chego no meu interruptor de parede. E aí eu vou sair com dois fios lá do quadro de distribuição, a fase e o neutro. Fase e o neutro aqui, ó. Sai lá do quadro de distribuição aqui, ó. Aqui é meu quadro, saiu a fase lá do meu disjuntor, o neutro do meu barramento de neutro, né? Saiu fase e neutro. Chego aqui na minha lâmpada, no meu ponto de iluminação no teto, eu já ligo o neutro na lâmpada, né? Na parte rosqueada lá do bocal, do receptáculo. A fase, eu ligo na lâmpada? Não. Se eu ligar direto a fase na lâmpada, vai ficar ligada direto na lâmpada, né? Então, eu venho com a fase agora para o meu interruptor. Então, liguei lá meu interruptor com a fase, coloquei em um dos lados, e do interruptor vai sair quem? O condutor de retorno. Aí eu vou aproveitar, logicamente, o mesmo caminho, né, já existente, o mesmo eletroduto. Então, eu vou lá com o meu condutor de retorno, a representação dele é só a metade assim, que é a fase, e ligo na minha lâmpada. Então, esse daqui é o circuito unifilar, certo? E esse daqui de cima é o multifilar. Aí a gente pode dizer, não, professor, entendido aqui, pessoal? Tranquilo aqui essa explicação? Posso ir passando para o próximo já? Beleza. Tranquilo, né? Sim, sim, ótimo, primeira. Então, vamos lá. Agora eu vou complicar um pouquinho a nossa vida, certo? E vamos para os três. Para o circuito elétrico, depois para o multifilar, e depois para o unifilar. Então, aqui, ó, no circuito. Agora eu quero o seguinte, eu quero duas lâmpadas. Eu quero no meu quarto, ou na minha sala, no meu cômodo, é um cômodo meio comprido, né? Um ponto de iluminação só, concentrar a minha iluminação toda num ponto só, é pouco. Eu quero dois pontos de iluminação, um de um lado e o outro no outro, assim, controlado pelo mesmo interruptor. Um interruptor só que controla duas lâmpadas, certo? É mais fácil. Depois a gente divide aqui. Vai ter um interruptor com duas teclas, né? Eu não tenho aqui um interruptor com duas teclas. Mas na aula de amanhã eu vou ver se eu compro no centro ali e mostro para vocês. Um interruptor de duas teclas. Mas primeiro vai ser um interruptor de uma tecla só controlando as duas. Como é que eu vou fazer aqui? Primeiro no meu circuitinho elétrico, certo? Primeiro no meu circuitinho elétrico, que a lâmpada é uma resistência, representada por resistência, então vou colocar outra resistência aqui para a segunda lâmpada, certo? E aí eu vou trazer o neutro para ela do mesmo jeito. Eu não preciso trazer outro fio de neutro, eu já faço uma emendazinha dessa daqui. Pronto, já chegou o neutro aqui na segunda lâmpada. E como é o mesmo interruptor, eu não preciso trazer ou fazer uma emenda daqui também. Ó. Aqui não tá chegando na primeira lâmpada aqui, já vou fazer uma emenda daqui, ó, e já trago essa conexão para a minha segunda lâmpada, certo?
para a minha segunda carga. Então, o que eu fiz aqui? Fiz emendas. Eu não precisei trazer novos condutores do interruptor e nem do neutro lá do seu quadro de distribuição. Eu já trouxe direto da segunda lâmpada, da primeira lâmpada, já fiz uma emenda do retorno e uma emenda do neutro. Então, aqui continua sendo retorno e neutro chegando na minha segunda lâmpada. Certo? Então, aqui é neutro. E aqui continua, vou botar só a setinha aqui para cima. E aqui continua sendo, ó, retorno, só que é uma emendazinha dele, né? Peguei um fiozinho lá, uma fita, fiz uma emenda, isolei depois com a fita isolante, pronto, está resolvido. Agora vamos para cá, vamos para esse daqui. Ficou pequeno o espaço, né? Eu vou apagar essa parte aqui, certo? Vou apagar aqui. Vamos lá agora. Eu vou colocar agora uma segunda lâmpada. Então, fui lá no mercado, comprei uma segunda lâmpada. Mesma configuração dela, né? Aqui com a partezinha, o disco, a parte rosqueável e a lâmpada em si. Abstraiam aí essa lâmpada. E aí eu vou colocar aqui a parte rosqueada, vem para um terminal da minha parte que vai iluminar mesmo, e outro vem do disco. Pronto. E aí, ó, o que eu vou fazer? Professor, eu vou ter que sair com um segundo fio lá do meu quadro de distribuição de neutro e um segundo fio aqui lá do meu interruptor de retorno. Não, meu filho, é só você pegar aqui, ó, no ponto de iluminação, lá no teto mesmo, aí você pega e faz uma emenda. O retorno não está vindo para a primeira já? No ponto de iluminação no teto, ó, já venho aqui, já pego uma emendazinha e mando o neutro para a minha segunda lâmpada, certo? E aí vou com o retorno, aí vou dar um saltinho, aqui, ó, de um pulinho aqui, pronto, e mando para a minha segunda lâmpada e está resolvido o problema. Agora vamos aqui para unifilar. Para unifilar do mesmo jeito, ó. Tá vendo que essa lâmpada, segunda lâmpada ficou meio solta, né? Eu tenho que botar um eletroduto, ela tem que se comunicar com alguém. E aí eu não vou precisar comunicar ela com o interruptor, vou comunicar entre lâmpadas, que é sobre o gesso mesmo. Então elas vão se comunicar lá, não tenho que cortar a parede, não tenho que cortar nada, já comunico os elementos de teto. Então já botei o eletroduto aqui entre as duas lâmpadas, certo? Opa, balançou. Quem é que vai ter que chegar aqui nessa segunda lâmpada? Neutro e retorno. O neutro está onde? O neutro chegou aqui nessa primeira, eu já vou fazer uma emendazinha dele aqui e mandar para a segunda. Chegou na segunda o neutro. E o retorno? O retorno saiu desse interruptor, veio para essa daqui, vou fazer uma emendinha e vou mandar para cá. Resolvido. Certo? Deixa eu apagar aqui para não confundir. Pronto. Veio o neutro e o retorno aqui para a minha lâmpada. Unifilar, multifilar. Deixa eu ver aqui as perguntas. Pronto, o Everton perguntou se isso causaria sobrecarga. Logicamente que o circuito tem que estar dimensionado para aguentar essa carga, né? Eu não vou fazer isso daqui. O dimensionamento é a nossa preocupação da segunda unidade, certo? Então, por enquanto, não se preocupe, a gente pode fazer isso daqui sem problema. Aí, na hora de fazer o dimensionamento, logicamente que eu vou considerar que tem duas cargas aqui de iluminação, certo? Mas lembrando, iluminação, vocês lembram que o quantitativo não, a previsão de carga nem se preocupa com o quantitativo, né? Quando vocês fizeram aquela tarefinha lá da iluminação, a gente só faz, ó, iluminação aqui tem quem lembra da regrinha da iluminação? Vamos supor que esse cômodo aqui tenha 5 por 4. Aí, ó, de cara. Como é que vai ficar aí? Qual é a potência de iluminação para esse cômodo? 5 por 4 dá quantos metros quadrados? 20 metros quadrados, né? E aí, para 20 metros quadrados, qual a potência de iluminação desse cômodo aqui, desse quarto? Quem responde primeiro aí? Vou ajeitar aqui assim, centralizar mais. Vou deixar essa câmera mais alta para pegar tudo. Mas quem lembra aí da regrinha de iluminação, a gente calcula
a área, né? No caso, deu 20 metros quadrados. E aí eu vou considerar de quantos em quantos metros quadrados, no caso, né, de área. Se for abaixo de 6 metros, é uma de 100, né? Se for acima de 6, aí eu vou 100 VA para os primeiros 6 e adiciona 60 de 4 em 4 inteiros. Ok? Isso aí, Everton. Então, aqui, ó, se tem 20 metros, eu vou fazer o quê? 100 metros, 6 primeiros, e depois de 4 em 4 inteiro. Aqui já tem 10, 14, 18, 20, né? Então, aqui, ó, 100, aqui não é inteiro, esquece, e 3 de 60. Ou seja, somando tudo aqui, vai dar 280, né? 180, 280 VA. 100 metros quadrados, não, 100 VA, perdão. 60 VA. Pronto. Certo? Então, aqui, ó, 100 VA mais 3 vezes 60 dá 280 VA. E aí você vai no seu projeto lá, depois, quando a gente for fazer o dimensionamento, aí você diz, ó, esse aqui tem 140, esse aqui tem 140. Certo? Ou se quiser dividir em 4, aí você divide também. Não tem problema não. Depende do... Aí já não é preocupação mais, por isso que eu digo para vocês, aqui que eu estou fazendo a previsão mínima de reserva, deixar um espacinho para iluminação. O projeto Luminoteca aí já é outra coisa, pode até prever potências, certamente vai prever potências bem menores do que essa, certo? E se for uma residência, né? Que é baseado em residência. Por isso que não dá para fazer previsão de potência de iluminação quando eu tenho uma quadra poliesportiva, ou quando eu tenho um ponto comercial ou industrial, porque as exigências são muito específicas, né? Não dá para você ter uma ideia agora para um quarto. Pode ser um quarto mais simples, um quarto mais chique, mas não vai passar muito. Ô, professor, quando é um valor assim, 280, eu sempre arredondo um pouco para mais, já para ficar Pode ser, sem problema. Isso aqui tipo é o mínimo, né? 300, né, 300. Pode ser. Duas de 150, pode deixar. Ou três de 300, pode deixar. Certo? Sem problema. Agora vamos para o nosso próximo caso. Certo? Eu vou manter as duas lâmpadas. Vou apagar aqui essas conexões que a gente tinha feito. Tenho duas lâmpadas, só que eu disse agora, professor, olha, projetista aí que eu contratei, que são vocês, né? O que eu quero agora? Eu não quero mais controlar as duas lâmpadas de um único ponto. Eu quero controlar as lâmpadas a partir de uma tecla, né? De um interruptor que tem duas teclas, né? Eu quero controlar as lâmpadas de um interruptor com duas teclas agora. Ou seja, eu vou ter que controlar de locar duas lâmpadas diferentes com teclas diferentes, com interruptores diferentes, certo? O mesmo espelho, mas com interruptores diferentes. Então agora eu vou comprar aquele interruptorzinho diferente, né? O interruptorzinho não tem mais uma tecla só, não tem mais, né? Ele vai ter duas. Então eu vou fazer aqui as duas teclas. Ele vai ter uma aqui e a segunda aqui. É um interruptorzinho com duas teclas, né? Pronto, interruptor de duas teclas, cada um vai controlar a sua lâmpada específica. E aqui agora a simbologia dele no Unifilar mudou, né? O interruptor de duas teclas, ele é uma bolinha, mas dividida no meio. Uma bolinha dividida no meio. E agora, para efeito da nossa norma, eu tenho que identificar esses pontos de iluminação. Um vai ser o ponto A lâmpada que vai ser controlada pelo interruptor e a outra B. E aí eu coloco as letrinhas aqui, ó, A e B, no meu interruptor. Então aqui eu vou ter uma lâmpada A e uma lâmpada B. Essa daqui é a lâmpada A, essa daqui é a lâmpada B. Certo? E aqui é o interruptor A, aqui é o interruptor B. Então, para a gente ficar entendendo bem direitinho. Aí vamos fazer no unifilar, no multifilar primeiro, né? Aí no multifilar eu vou lá, tenho agora
teclas, né? Então, esse ladinho aqui, lado esquerdo aqui, eu vou colocar a minha fase. Eu tenho que chegar com o condutor de fase. Eu faço como, professor? Eu mando um condutor de fase para um, aí eu vou pegar uma emenda aqui e vou mandar um segundo lá do quadro, um segundo fio. Não precisa trazer lá do quadro um segundo fio. Eu pego daqui mesmo, ó. Eu faço, ó, dentro do da própria caixinha lá de parede, você vai e já faz uma emendazinha, pega um pedacinho de fio pequenininho e interliga a fase A, ou a fase, né, da tecla A com a fase da tecla B. Não tem problema nenhum. Já faz a emendazinha aqui. E agora eu tenho duas saídas, né, para dois retornos diferentes. Então, simplesmente eu vou mandar um retorno A para a lâmpada A, mandei aqui, e o retorno B para a lâmpada B. E aí, aquela mesma coisa, independente de como eu vou ligar a lâmpada, se é de uma tecla só, são de duas, se é de um three-way, se é de um four-way, no caso um paralelo, um intermediário, né? O paralelo também é chamado de three-way, até porque eu mostrei para vocês, né? Esse aqui é um interruptor paralelo. Então, é tri porque tem 3 locais diferentes, né, para eu conectar, three-way, conhecido também. O four-way, ele vai ser parecido, geralmente é mais gordinho a tecla dele, a teclinha é mais gorda, e tem quatro contatos diferentes, certo? Por isso que é four-way. Eu vou mostrar posteriormente para vocês. Então, aqui o meu interruptor paralelo, perdão, o meu interruptor de duas, independente da forma, retornando, né, independente da forma que eu vou ligar, o neutro sempre vem para a lâmpada. Então, eu vou fazer uma emenda do neutro e vou mandar lá para a minha lâmpada. Mandei aqui, está resolvido o meu problema com o neutro, né? Chegou o neutro na lâmpada. E agora eu vou pegar o segundo retorno. Vou mandar por onde ele aqui, para ficar legalzinho. Né? Vou mandar por aqui mesmo. Vou pegar meu segundo retorno. Vou mandar para... Peguei meu segundo retorno e mandei aqui para a minha lâmpada B. Certo? E agora, quando eu ligar o interruptor A, só liga a lâmpada A. Quando eu ligar o interruptor B, só liga a lâmpada B. E vamos ver aqui como é que vai ficar. Pronto, apaguei tudo. Vou fazer a ligação dos eletrodutos, né? Está feita a ligação. O eletroduto já tem. Fase neutro já está chegando aqui na minha caixinha de passagem A. O neutro vai passar direto para chegar na lâmpada B. Pronto, o neutro já está resolvido. A fase vai para onde? Vai para o interruptor, para os interruptores, né? Aqui, já que são 2. Mandei a fase para lá. Chegou a fase. Aí eu vou fazer a conexão dos dois, tal, e vão sair agora não mais um retorno só, né? Sai o retorno de A e o retorno de B. Saem 2 condutores de retorno, o de A e o de B. O retorno de A já chegou onde ele desejava, que é a lâmpada A, né? Então aqui eu já vou parafuso lá no bocalzinho lá, no receptáculo da minha lâmpada A. O de B não chegou onde ele quer, então ele vai ter que continuar o caminho dele para chegar aqui. Ele foi lá e eu indico, ó, esse aqui é o retorno de B. Chegou onde ele precisa chegar. E aí, pronto. Agora eu tenho 2 lâmpadas sendo controladas por 2 teclas diferentes do meu interruptor de 2 seções. Certo? Então, tem o A e B, a tecla A controla A, a tecla B controla B. Entendido aqui, pessoal? Tranquilo? Eu repito alguma coisa, ficou alguma parte que não ficou muito entendida. Então, vamos continuar. Deixa eu voltar aqui para... Professor, eu tenho uma dúvida. Claro. Nesse caso, é tipo, meio que dividiu por circuitos, né? Circuito A e circuito B, quando é O o que eu não gosto? Eu não interruptor gosto de de falar de dois. circuito. Eu não gosto de falar de circuito, porque o circuito pode confundir com aquela parte de divisão de circuito, né? De iluminação, circuito de tomada, circuito de chuveiro. Circuito é a numeração, geralmente Sim, que a gente sim. usa, certo? Continua sendo o grande circuito de iluminação, só que vão ter 2 retornos diferentes. Sim, Entendeu? sim. Só para deixar claro isso. Quando você falar em circuito, geralmente, se você falar para alguém da área, o pessoal vai entender que são circuitos, tipo disjuntores diferentes, né? Aqui Sim, é o mesmo sim. disjuntor para todo mundo. Mas Mas no eu caso quis. são 2 retornos diferentes, isso, você disse, né? Eu Isso. subdividi aqui
vim com uma fase só aqui, fiz a emenda nos dois, e daqui eu estou saindo com 2 fios diferentes mesmo, né? Um Sim. para o retorno da lâmpada A e o outro é o retorno da B. A minha dúvida era só nesse sentido mesmo, porque como é um interruptor com 2 botões, aí seria um para uma lâmpada, né, que seria, não é circuito, mas seria tipo A, e a outra seria para o Uhum, B, não é isso? exatamente, Só isso mesmo. que com o neutro ligando as duas. Exato. O mesmo neutro, né, do Sim, circuito 1, né, ligado sim. às duas, exatamente. Exatamente. Certo, certo, acho que O entendi. neutro vai ficar aqui, o neutro vai manter a diferença de potencial, né? Vai ser a referência. Então, o neutro chega nas duas, e é a mesma fase também, que vai para as duas, e eu divido aqui os retornos. Sim, entendi. Obrigado, Vai dar professor. um retorno individual, beleza? Bem, então vamos voltar aqui para o slide. Bem, então ficamos assim, né? É a mesma configuração aí. Eu gosto de mostrar, mas eu prefiro fazer um passo a passo para vocês irem entendendo o encaminhamento dos fios. Mas o que eu fiz lá está igual aqui. Duas lâmpadas, o neutro chega nas duas, a fase vai para o interruptor de 2 seções, A, B, vem 2 retornos diferentes, um para A e depois ele passa por aqui o B, né? O B só fez pegar carona nesse caminho, não é ligado nessa lâmpada, e chegou aqui no B. Ok? Entendido essa figura? Essa parte aqui. Pronto, já vamos introduzir aqui. Que horas são, pessoal? Pronto, 20 minutos, nada demais. Já vamos introduzir aqui esse interruptor que eu mostrei para vocês, que é um interruptor paralelo, também conhecido como three-way, né? Tri de 3, way de modos, caminhos, formas, né? Então, o interruptor three-way também é conhecido como interruptor paralelo, certo? E aí a simbologia dele já é diferente. É uma bolinha toda preenchida, certo? E em quais situações ele vai ser usado? Ele vai ser usado quando eu tiver uma escada, por exemplo. Eu coloco o interruptor embaixo, o interruptor no primeiro andar. Ele vai ser usado quando eu tiver um corredor um pouco mais longo, que eu coloco no início e no meio do corredor, no início e no final, enfim. Você coloca também duas. Ele vai ser usado no quarto, quando você colocar um interruptor próximo à porta e outro próximo à cama. Então, ele vai ser usado em aplicações que eu precise controlar a mesma lâmpada de 2 locais diferentes, certo? Só 2. Se for 3, aí já é outra configuração. Eu já vou usar outros tipos de interruptores que eu vou mostrar no decorrer das aulas, certo? E aí, qual é o tipo de interruptor three-way? É isso que eu mostrei para vocês. Deixa eu botar lá, vocês verem de novo. É esse daqui, ó, que eu mostrei para vocês. Dá para mostrar nessa câmera também. É esse aqui que eu mostrei para vocês, que é a frente dele é igual, e a partezinha de trás aqui, ao invés de 2 parafusos só, ele tem 3, né? Tem 3 caminhos para entrar, certo? Então, ele tem 3 parafusinhos para serem conectados. Eu vou mostrar aqui como é a conexão desses 3 parafusos. Então, eu vou fazendo na minha câmera aqui, certo? Deixa eu botar aqui a câmera melhor. Depois eu mostro o slide, fica mais fácil de entender, fazendo passo a passo. Depois eu mostro o slide. Então, vou apagar aqui. E vamos lá. Deixa eu ver se o azul está pegando bonitinho. Perdi azul. Então, vamos lá. O interruptor paralelo agora, ele é um pouquinho diferente, pessoal. Lembra lá do antigo, né? Que a gente tinha o tradicional, de uma sessão, ou de 2 sessões, enfim. Ele era só 2 botõezinhos aqui, 2 contatos, 2 parafusos que eu ia conectar os fios, e uma chave de abre e fecha, né? Agora, como eu tenho 3 contatos, como é que é essa ligação? Eu vou ter, como vocês viram ali, né? São 3 contatos retos, né? Assim,
colineares, né? Eu vou desenhar aqui um pouquinho, eu vou deixar ele em pezinho primeiro, né? Assim, ó. Deixar esses 3 contatos para facilitar um pouco o meu desenho. Vou deixar ele em pezinho assim. E aí, para ficar mais legalzinho ainda, eu vou afastar esse do meio para esse cantinho aqui do lado esquerdo, certo? Pronto. Mas são os 3 parafusos aqui. O central e as 2 extremidades, certo? Nossos 3 parafusos, o contato central e as 2 extremidades. Então, essa daqui é a nossa configuração. E aí, o que, é que eu tenho aqui? Ó? Esse interruptor ele não funciona sozinho. Sempre vai funcionar o par, certo? O interruptor paralelo. Opa, opa, opa. Ou three-way, certo? Paralelo three-way. Então, ele sempre vai funcionar em pares, certo? Nunca funciona sozinho, esse camaradinho aqui. Então, vai estar ele sempre com outro three-way aqui em alguma outra parte do cômodo, né? Da instalação elétrica. E aí, eu vou deixar aqui os 3, 1, 2, e esse daqui o central viradinho para o outro lado. E como é a conexão entre esses 3 contatos? O central sempre vai estar fechando o contato com alguma das extremidades. Ou o central está com o de cima, ou o central está com o de baixo. Certo? O central sempre vai estar com alguma das extremidades. Ou o central com o de cima, ou o central com o de baixo. Aqui eu coloquei esse central aqui com o de baixo, central aqui com o de cima. Certo? Mas aí, se eu aperto na tecla, o central vem para o de baixo. Fica o central, fecha aqui com o de baixo. Se eu aperto de novo, o central vem com o de cima. Então, é sempre aqui, ó. É sempre aqui meu interruptor. Sempre que eu aperto para um lado, tá esse com esse daqui. Esse com esse. Se eu aperto para o outro, tá esse com esse, certo? Nunca vou ligar as 2 extremidades. É sempre o central com uma das 2. Certo? É sempre... Opa, aqui. É sempre o central com essa, ou o central com a outra extremidade. Então, essa é a conexão dele. Esse é o modo de funcionamento dele. Certo? Então, vamos supor aqui que eu estou lá, botei um interruptor. Tenho lá a minha escada, coloquei esse daqui, um paralelo embaixo da escada, outro paralelo em cima da escada. Certo? E aí tem a minha lâmpada. Vou botar uma lâmpada só, mas poderia ser mais de uma lâmpada. Vou colocar uma lâmpadazinha só aqui no meu desenho, né? Vou deixar a lâmpada aqui. Assim. Vou lá, a mesma lógica da lâmpada, né? O discozinho central, a parte isolante. Essa mesma lógica aqui serve para a lâmpada LED também, do mesmo jeito, certo? E fluorescente compacto. E aqui a parte rosqueada. E aqui a lâmpada. Tá, tchau, tchau, tchau. Pronto. E aqui o neutro, né? A parte rosqueada. O discozinho central. Tá lá. E aí eu vou sair lá do meu quadro de distribuição, né? Com os condutores de fase neutra. Certo? Então vai vir aqui condutor de fase. É daqui mesmo. Um condutor de neutro e um condutor de fase. Oi. Eu não sei se o senhor já falou isso na aula, que acho que eu não ouvi. Se sempre que for para um cômodo novo, eu tenho que sair sempre do quadro de distribuição. Não necessariamente. Eu posso Ou pode interligar os aproveitar? eletrodutos do quadro, do ponto de iluminação do cômodo vizinho. Sem problema. Então, se eu Se for tenho tipo 2 quartos, aí dá para 2 aproveitar, né? quartos, um vizinho do outro, eu boto o eletroduto já vindo. Agora, se forem circuitos diferentes, você viu aquela regrinha, aquelas 4 regrinhas para divisão de circuitos. Se forem circuitos diferentes, aí vai ter que sair do quadro
a fase, o neutro e o terra, se precisar, do circuito 1, do circuito 2, do circuito 3, do circuito 4, tudo sai do quadro. A fase, Certo. neutro e terra. Certo? Agora, se for o mesmo circuito, tem 2/4 e a iluminação está no mesmo circuito, aí você já pega de 1/4 para outro. A conexão do eletroduto já faz uma emenda ali e manda de 1/4 para outro já, de cômodos vizinhos, né? Mas vai chegar ao ponto que a gente vai falar um pouquinho sobre recomendações, acho que na hora de amanhã, para a passagem dos eletrodutos, e a gente já faz uns exemplos aqui. Então, vamos lá, eu tenho aí, ó, fase neutra. É que eu sempre digo para vocês, independente da forma que eu vou ligar a minha lâmpada, o neutro vai para ela. Então, já venho aqui com o neutro, já ligo aqui na parte rosqueada da minha lâmpada, está resolvido as pendências do neutro com a minha lâmpada. E a fase? A fase, eu tenho 2 interruptores. Vai para qual a minha fase? Aí você escolhe, tanto faz. Eu vou ter que escolher um deles, né? Tem que escolher um dos dois. Não dá para ir para os dois, então vai escolher um dos dois para a fase I. E aí eu vou escolher esse aqui do lado esquerdo, certo? Então, o condutor de fase, vem lá, e vou ligar. E aí, quando eu chego no condutor, no meu three-way, né? Meu interruptor paralelo, eu tenho 3 locais para mandar esse fio. Eu vou escolher qual dos 3? Sempre eu vou ligar a fase no central, certo? Eu vou ligar no do meio, a fase. E aí, dependendo de onde a tecla estiver, essa fase vai conectar esse do meio com ou o parafusinho de cima, o contato de cima ou de baixo. Mas aqui é uma dica, viu, certo? Sempre você vai escolher um dos 2 interruptores, tanto faz, vou escolher um dos 2, mas na hora de fazer a conexão, a fase vem no central, certo? Não pode esquecer, vem sempre no do meio. E aí, depois que eu passo do interruptor, pessoal, eu tenho fase ainda, acabou fase, né? Depois que eu passar, sempre, posso ter 30 interruptores. Passei depois do primeiro, a fase chegou no primeiro, dali até a lâmpada, eu só tenho condutor de retorno, certo? Então, agora, daqui eu vou sair com 2 fios, que vão ser os retornos. Aqui são condutores de retorno, certo? 2 retornos. Esses retornos vão para a lâmpada? Ainda não, né? Então, aqui não vai, esse par de retornos que saiu do meu primeiro, não vai para a lâmpada, ele vai para onde? Vai para o segundo interruptor paralelo. E aí, quando eu sair aqui de um, eu estou aqui assim, estou aqui assim, um pezinho, né? 3 contatos, né? O central e as 2 extremidades. A fase veio para esse central, e aqui das 2 extremidades estão saindo 2 retornos. Eu venho com esses 2 retornos, aqui está meu segundo já, vou ligar nas 2 extremidades também, do segundo interruptor paralelo, certo? Liguei no primeiro a fase no meio e saí com 2 retornos que vão chegar nos 2 retornos desse segundo paralelo. Então, chego aqui, ó. No segundo paralelo, eu ligo os 2 retornos nas extremidades dele também. Então, sai esse par de retornos do primeiro paralelo, lá do térreo da sua casa, da sua casa de 2 andares, e aí foi para o primeiro andar, só os 2 retornos, chegando no segundo paralelo do primeiro andar, e eu interligo lá nas 2 extremidades. E, finalmente, ó, vou pegar esse central, que é um retorno também, e vou, finalmente, para a minha lâmpada. Deu para entender essa conexão? E aí, agora eu pergunto, pessoal, a lâmpada, nesse estado atual dos interruptores, ela está ligada ou desligada? Qual a opinião de vocês? Desligada. Desligada, né? Aqui, ó. Aqui é o meu positivo, minha fase, tá vindo. Olha o caminho que ela está fazendo. Opa, subiu, veio reta, opa, parou aqui. Os eletrõezinhos não vão pular aqui de um lado para outro, não. Então, está desligado esse caminho. Tá aberto esse caminho, né? Então, agora vamos quero subir a escada, né? Terminou o dia lá, vou dormir, vou subir para os quartos. Estou no térreo, aqui é o térreo. É o primeiro andar. Pronto, estou lá no térreo, foi lá, apertei nesse botão aqui, apertei nessa tecla, né, no térreo. O que acontece? Ele sai dessa conexão
do central com o de cima e vem do central para o de baixo. Qual o caminho agora da fase? Não mudei nada de cima, o de cima está estático. Aí o caminho da fase agora vem aqui, por esse caminho, desceu, continua aqui, subiu, opa, cheguei na lâmpada. Então aqui tem mais de um lado da lâmpada, menos do outro, a lâmpada acende. Chegou mais menos, chegou neutro e tensão do outro lado, ela acende. Certo? A lâmpada acesa. Beleza. Aí vou lá subir a escada, no claro, né? Para não tropeçar, tal, subir a escada. Vou dormir, vou desligar aqui para não dormir a noite todinha com a lâmpada ligada. Aperto aqui nessa tecla, fui lá e apertei aqui na tecla. O que aconteceu? Essa conexão saiu daqui. O de baixo está estático, né? Ninguém mexeu no de baixo. O térreo. E conectou aqui. O que aconteceu agora? Vamos seguir o caminho da fase. A fase veio, desceu aqui por esse caminho. Opa, parou aqui. Ou seja, a lâmpada apagou. Não chega mais aqui tensão desse lado, a lâmpada apaga. Certo? Aí no outro dia você chegou, a casa está meio escura, tal, tá lá em cima. Não, quero ligar a luz de novo. Qualquer um que você teclar aqui, ou de baixo ou de cima, ele muda o estado atual. Se tiver apagado, vai acender. Se tiver aceso, vai apagar. Certo? Qualquer um dos dois aqui, em qualquer sequência que você teclar, o que tiver, se a lâmpada estiver acesa, ela apaga. Se estiver apagada, ela acende. Consegue perceber isso? Tranquilo? Beleza, Everton. Alguém aqui quer que eu repita alguma parte? É bem simples. É só o do meio estar sempre conectado com alguma das extremidades. Só isso. O do meio conectado com alguma das extremidades. Agora vamos lá para... Esse aqui é o nosso multifilar. Vamos lá para o nosso unifilar. Certo? Vou tentar fazer pequenininho aqui. Tenho lá meu quarto. Pronto, vou fazer do quarto, né? Tenho lá meu quarto. E eu tenho aqui a porta. Eu vou botar um interruptor. E ele é todo pintadinho, a representação dele, para diferenciar do normal. E aqui eu tenho a minha cama. E vou botar outro interruptor aqui para que eu tenha preguiça de me levantar. Vou apagar aqui da minha cama aqui, da cabeceira da cama. Eu vou lá e apago essa lâmpada. E tem uma lâmpada aqui no meio. Tchau. Certo? Aí lá em outro cômodo tem um quadro de distribuição. Retângulozinho aqui. E vai sair o eletroduto dele. Eu vou ligar aonde? Liga na lâmpada. Não liga saindo do quadro de distribuição nos interruptores, que é elemento de parede. Vou sair do meu quadro, que está na parede, vou subir para o teto, e lá do teto mesmo, tá acabando aqui mesmo. Eu vou e ligo na caixinha, por cima do gesso, vou e ligo na caixinha do teto aqui desse quarto, né? Aí liguei, que é o caminho do eletroduto. E daqui eu venho para a parede, desço, saio rasgando a parede, daqui do mesmo jeito, venho, desço, saio rasgando a parede para chegar nesses elementos de parede. Eletroduto feito a ligação, certo? Quadro, interruptores paralelos e ponto de iluminação no teto. Aí daqui eu vou mandar os fios agora, né? Então eu vou mandar o fio, fase e neutro do circuito de iluminação. O neutro chegou onde ele queria, chegou. O neutro só quer chegar na lâmpada. Tá feliz já, resolvido aqui o problema dele. A fase, vou mandar para quem? Mando para os dois interruptores? Não, mando só para um. Aí eu escolho qualquer um dos dois aqui. Isso daqui é 100% escolha sua. Eu quero mandar para esse daqui. Pronto. O projeto é meu, mando para onde eu quiser. Beleza. Mandei aqui para esse aqui de cima. Chega a fase nele, vai aparecer fase ainda, professor? Não. Fase passa pelo primeiro interruptor, dali até a lâmpada é só retorno. Então vai sair um par de retornos. A fase chegou nele, vou ligar no do meio, não posso esquecer, a fase eu conecto sempre no contato central, né? Dos três aqui, ó, vou botar a fase nesse do meio aqui. Boto o fiozinho aqui, desparafuso, encaixou, parafusou de novo. E vão sair dois dessas extremidades, né? As extremidades vão sair dois retornos agora, só o pequenininho, né? Dois retornos agora, dois pequenininhos. E vão em direção a quem? Eu ligo na lâmpada, professor, porque o senhor não está ligando aqui, né, na lâmpada, eu conecto na lâmpada, não. Está só passando de carona aqui no caminho.
mas o objetivo dele é ser conectado no outro interruptor paralelo aqui embaixo. Então, ele está aqui, ó, passou direto da lâmpada, né? Olhou para a lâmpada, passou direto e chegou aqui no meu segundo interruptor intermediário, nas extremidades, paralelo, nas extremidades dele. Agora eu vou pegar o contato central dele, né, que estava sem ninguém, e vou mandar mais um retorno, completando os 3 aqui. E esse retorno aqui, sim, que eu vou conectar na minha lâmpada, que eu vou lá e passo parafuso lá no bocal, no receptáculo da minha lâmpada, certo? Então fica aqui, em um dos lados, fase neutro, fase retorno, retorno, e no outro, retorno, retorno, retorno. Certo? Vamos lá para o slide, para a gente finalizar. Então, ficamos aqui. Ó. Isso aqui é o multifilar, certo? 2 interruptores paralelos, sempre o central conectado com o de cima ou com o de baixo. Esse aqui está conectado com o de cima, esse aqui com o de baixo. Neutro na lâmpada, sempre. Fase, escolha um dos dois lados. Escolheu do lado esquerdo, o vermelhinho aqui, desceu aqui o vermelhinho. Ligou no central. Do central vai sair das extremidades vão sair 2 retornos, que não liga na lâmpada. Ele passa pela caixa de passagem, mas ele passa direto, os 2 retornos. Ó, não descem esses 2 aqui para a lâmpada. Ele segue direto e vem para as 2 extremidades do meu segundo interruptor paralelo. E aí sim, eu venho com esse central aqui, e esse vai vir para a caixa de passagem e vai descer para a lâmpada. Certo? Aqui é uma configuração mais parecida com a que eu fiz, tal, mas é multifilar. E aqui pronto. Chegou aqui, fase neutro, neutro na lâmpada, fase. Desce para esse da esquerda, foi uma escolha, né? Vem os 2 retornos para o da direita e vem finalmente o retornozinho final para a lâmpada. Entendido, pessoal? Aqui o three-way ou paralelo são sinônimos, né? Paralelo e three-way, tranquilo? Alguma dúvida? Three-way e paralelo? Não, né? Amanhã a gente vai ver o último, que é o four-way ou intermediário, certo? For de 4, a gente vai ver o motivo. Intermediário, porque ele vai ficar no meio dos paralelos, sempre, certo? Vou mostrar para vocês quando eu tiver 3 ou 4 pontos, ou mais pontos. Se eu tiver 3 pontos, eu vou ter 2 paralelos e um intermediário. Se eu tiver 5 pontos, eu vou ter 2 paralelos, 3 intermediários. Se eu tiver 10 pontos diferentes de controle da mesma lâmpada, eu vou ter 2 paralelos e 8 intermediários. Então, sempre vou ter 2 paralelos e o restante dos pontos de four-way ou intermediário. Beleza? Então, pronto. Olhem o livro, vejam lá o livro, a explicação do livro, do interruptor paralelo, interruptor intermediário, certo? Dê uma olhadinha lá, está no capítulo... Deve ser esse daqui, 3.5. O capítulo 3, vamos botar lá para ver, interruptores. Aqui é o simples, blá, blá, blá. A simbologia pode mudar um pouquinho. Aqui, por exemplo, colocou um interruptor que tem 3 seções, 3 teclas no mesmo. Tá vendo? Então, a fase vem, desceu, sai 3 retornos. É só isso, só muda o número de retornos. E a simbologia que o Hélio Creder usa acaba não sendo aquela bolinha, é um S. É um S de switch, em inglês, que é interruptor. Né? Aqui o three-way ou paralelo, né, que a gente acabou de explicar. Embaixo da escada, em cima da escada, a lâmpada aqui, vem fase neutro, neutro na lâmpada, acabou-se, em um lado da lâmpada, né? A fase vem para um dos 2 intermediários. Aqui ele ficou, acho que ele escolheu, não ficou muito claro, acho que foi esse daqui. Mas enfim, a gente vê por aqui, né? Neutro na lâmpada, fase para um dos dois intermediários, um dos 2 paralelos, perdão. 2 retornos entre eles, nas extremidades, e o central vem para a lâmpada de novo. Então, aqui ficou
fase neutra para a lâmpada. Aqui, olha como o encaminhamento dos eletrodutos muda. A conexão é a mesma, mas como o encaminhamento foi diferente, né? Na minha escolha, eu tinha colocado, como era um quarto, né? O ponto de iluminação no teto, e do teto eu desci para um interruptor e desci para o outro. Saiu do quadro, do ponto de iluminação no teto, né? As duas descidas. Aqui houve uma ligação direta entre os dois interruptores paralelos. Então, houve uma ligação entre eles, aqui, os dois paralelos, né? E aí já muda um pouco a configuração, certo? Mas não tem problema. Vai continuar internamente a conexão entre os condutores do mesmo jeito. Então, aqui, ó, fase neutra na lâmpada, o neutro chegou para a lâmpada, a fase continua. Ó, como a fase passou por aqui ainda, eu não liguei no primeiro a fase. Eu liguei no segundo, aqui embaixo, no 2, que eu liguei a fase. Tá vendo a fase aqui? Chegou aqui na fase, vem dois retornos, coloquei aqui. Depois vem um retorno só, o central desse daqui, para a minha lâmpada. Acabou. Então mudou. Eu vou mostrar para vocês que isso é interessante. Vou voltar para o quadro. Se por acaso você pegou e disse, não, mas o projeto é meu e eu não quero conectar assim os eletrodutos, eu não quero fazer esse tipo de conexão. Eu quero fazer assim, ó. Eu vou colocar os eletrodutos da seguinte forma. Eu vou mudar até o local dessa lâmpada aqui. Vamos dizer que ela está vizinha aqui, na mesma parede, né? Que aí pelo menos tem uma justificativa. Vamos supor que você tenha na mesma parede, seja uma escada, ou enfim, na mesma parede, ou um corredor, na mesma parede, dois interruptores, certo? E aí, o que eu vou fazer? Para não ficar um cruzamento, eu vou arrodear por baixo aqui, assim. Coloquei aqui a ligação com o ponto de iluminação no teto, depois vim para esse, e aqui eu conectei direto, por dentro da parede, um com o outro aqui, certo? E aqui, mas a mesma conexão que tem aqui, eu fazia aqui. Fase neutro, chegou no meu ponto de iluminação no teto, neutro, eu liguei já, acabou-se meu neutro. A fase, eu vou escolher um dos dois. Aí eu vou fazer que nem o livro. Eu vou escolher esse daqui. A fase vem para ele. Deixa eu tirar essa parede aqui para não atrapalhar tanto aqui, gente. Pronto, a fase chegou nele aqui, certo? A fase está aqui. Então, eu vou mandar a fase. Aí, geralmente, para não deixar a fase deitadinha assim, a gente pode fazer até assim. Botar um pontinho e faz tipo uma linha de chamada, sabe? Só para eu gosto de deixar todo mundo de cabecinha para cima. Aí a fase eu vou e boto aqui. Está capando aqui nos pincéis. A fase eu coloquei aqui, certo? E chegou a fase nesse meu interruptor paralelo. Vão sair dois retornos dele, né, em direção ao segundo. Aí dois retornos em direção ao segundo. E aí já liguei aqui, os retornos já estão resolvidos. Falta só o último retorno desse para a lâmpada. Aí eu vou e mando o último retorno. Sim, para a fase, olha aí uma dica, ó. Tá faltando alguma coisa aqui, pessoal? Ai, que saco. O último retorno para cá. Tá faltando alguma coisa aí? Estão vendo alguma coisa estranha? Como é que a fase chegou aqui? Se não passou por esse caminho? Fase Mister M aí. Não dá, né? Então é um erro muito comum de vocês. Vocês olham mais para frente e acabam, na hora das provas, pulando um eletroduto que o fio tem que passar. Então o fio ele é contínuo, né? Ele tem que passar por aqui, a fase tem que passar por esse caminho aqui antes de chegar onde ele deseja. Então, condutor de fase vem, passa por esse caminho, não está conectado ninguém ainda aqui, só está aproveitando o caminho. O objetivo da fase é chegar aqui. Cheguei com a fase aqui, beleza. No meio, as duas extremidades vão sair com dois retornos. Estão aqui os dois retornos. Dois retornos. O objetivo é chegar aqui, chegou. Pronto. Os dois retornos não aparecem mais. Desse daqui, depois de chegar com os dois retornos, eu vou vir com mais um retorno em direção à lâmpada. Está aqui. Chegou na lâmpada. Pronto.
Então, aí é a mesma configuração, essa mesma configuração sendo posta numa outra que eu não tenho mais a mesma disposição dos eletrodutos, certo? Mas, eletricamente, é a mesma coisa daquele nosso primeiro, certo? É só a disposição dos eletrodutos aí que está diferente. E lá eu tinha uma conexão diferente, né? No outro eu tinha uma conexão que era assim, né? Eu tinha essa conexão. Agora eu estou tendo essa conexão daqui. Eu tenho ele aqui, aqui, aqui. Pronto. São, são configurações diferentes, essas duas aqui, de eletrodutos, mas internamente os eletrodutos está passando ali os fios conectados nos elementos em si, estão fazendo a mesma conexão, certo? Então, às vezes, só que a gente decide fazer uma configuração diferente. Bem, pessoal, vou finalizar aqui por hoje. Agradeço muito, peço desculpa aí pelos 10 minutos a mais. Infelizmente, não conseguiu ver a gravação. Oi? Uma dúvida, essas diferentes configurações são só escolha mesmo ou tipo tem um motivo para ser feito uma vez e ser feito outra? Qual é a diferente configuração? Qual a justificativa? Geralmente, essa daqui é a preferencial. Sempre de elementos de parede, de elemento de teto, eu vou conectar os elementos de parede, certo? Quando é que eu ligo dois elementos de parede? Quais são as exceções quando eu ligo dois elementos de parede? Primeiro, quando não tem teto, é uma área externa, certo? Quando você está fazendo umas arandelas na área de piscina, por exemplo, aí não tem teto, né? Então, tem que cortar a parede mesmo. Ou quando está muito próximo, um interruptor de uma tomada de parede, quando está bem pertinho, eu vou e coloco pela parede, certo? Ou escadas também, que meio que não tem, né, um pé direito duplo ali, então eu desço pela parede mesmo, é o jeito. Então, há algumas justificativas, mas certamente que cortar a parede é mais trabalhoso do que cortar a parede de um lado ao outro de um cômodo, é mais trabalhoso do que só fazer uma descida do teto até a metade ali, 1,5 m, 1,30 m, geralmente, que é a altura do interruptor. É bem mais simples fazer essa configuração aqui de elementos, os eletrodutos todos chegando nos elementos de teto e depois descendo para as paredes. É bem mais simples isso. Mas a gente vai ver algumas recomendações de escolha para vocês de descidas, certo? Amanhã a gente já vai ver essa parte. Okay? Obrigada. Bem, pessoal, por hoje era isso. Eu agradeço muito a presença de todos aí que ficaram até agora. E a gente, daqui a pouco, coloca essa aula lá no YouTube, coloco o link para vocês no AVA. E amanhã a gente dá continuidade e já passa uma tarefinha bem legal para vocês entregarem na semana seguinte. Certo? Tchau, tchau a todos. Boa tarde.